Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar algumas dicas para vocês. A primeira é o seguinte: vocês vão receber um kit com o material básico para poder fazer as aulas de pintura, tá bom? Tem tinta, pincel, rolinho, algumas coisas que possam auxiliar para vocês no preparo das peças, tá bom? As tintas, elas estão em potinhos com tampa. Então, o que eu quero falar? Quando vocês forem usar as tintas, peguem só aquilo que vocês vão usar e mantenham o potinho fechado para que as tintas não sequem. Olha, uma boa dica, eu tenho aqui uma colherinha, olha, ela é pequenininha, eu costumo pegar aos pouquinhos, né, e pôr nessas bandejinhas aqui, ó, de legumes que eu lavo, higienizo e depois eu utilizo pro artesanato, elas são ótimas. Então, peguem só aquilo que vocês forem usar e fechem novamente o potinho para que a tinta não seque e assim a gente evita o desperdício, tá bom? Quando as tintas terminarem, vocês lavem os potinhos para solicitar mais tinta para que elas sejam repostas e vocês consigam dar continuidade nos trabalhos, tá bom? Uma outra dica que eu quero dar é a respeito do pincel e dos rolinhos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como eu lavo para que os meus pincéis tenham uma durabilidade melhor. Às vezes a gente lava de forma errada ou conserva de forma errada e os pincéis estragam. Então, se a gente fizer dessa maneira, nós teremos pincel por muito tempo ainda, tá bom? Até para evitar o desperdício de materiais, também o custo que é caro, tá bom? Então, agora eu vou virar a câmera para mostrar para vocês como é que eu faço no processo da lavagem, tá bom? Olha, aqui estão os pincéis sujos. Vou levar aqui no tanque. Então, o que eu costumo fazer? Ó, o pincel tá com a tinta. Eu costumo colocar ele... Eu tenho sempre uma bandejinha, ó, com sabão de coco. Eu passo o pincel e na hora de lavar, eu faço esse movimento, ó. Eu tô lavando aqui no meu tanque, tá vendo? Assim. Se eu fizer assim, vocês percebem como abre toda a cerda? Então, ó... Eu faço esse movimento para que a tinta vai saindo naturalmente, tá bom? Aí, deixa eu abrir a torneira aqui, tá vendo? Quando eu estiver jogando água, eu jogar assim, ó, pra a água já ir escorrendo e lavando a tinta. Então, vamos voltar aqui, ó. Tá, percebe que ainda tem tinta, ó. Tá vendo? Ó. Aí, eu vou de novo, coloco mais sabão e volto. Continua o movimento, ó. Aí, vocês percebem que agora, ó, ele já tá ficando mais clarinho, mais limpinho, ó. Tá vendo? Aí, é só deixar escorrer assim, que já sai toda a tinta. Ó, o pincel sempre levantadinho, tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês o rolinho. É o mesmo processo. O rolinho eu vou passar também no sabão. E vou, ó, deslizar assim, como se eu estivesse pintando, ó. Tá vendo? Aqui não tinha muita tinta, mas vocês conseguem ver, ó, pela espuma, né, que tá ficando mais clarinho. A mesma coisa, eu deixo ele em pezinho assim, ó, e vou jogando água pra que saia toda a tinta. Então, depois eu bato ele assim pra tirar o excesso. Olha. Aí, ó, o ideal é a gente colocar aqui, ó, os pincéis num potinho assim para eles secarem naturalmente. Perceba que eles estão só colocados, eles não estão, ó, amassados, tá? Então, ele vai ficar assim, escorrendo. E o rolinho, ele tem aqui, ó, uma aberturinha, eu posso passar um barbantinho, alguma coisa, um fio e deixar ele assim, ó, para escorrer água também. Então, se eu fizer assim, com certeza são cuidados que vão me ajudar muito na conservação do meu material, tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Agora eu vou virar novamente a câmera. E agora, para finalizar, eu quero falar sobre uma data que é muito importante. Foi dia 15 de junho, a data de combate à violência contra o idoso. Para que todo mundo se conscientize
sobre esses tipos de agressão e como a gente pode proceder para evitar que elas aconteçam. Quando a gente fala em agressão, a gente pensa somente em agressão física, mas a agressão pode ser também verbal, psicológica, o fato de os maus tratos, o abandono, tudo isso são agressões. Então, se vocês souberem, né, para orientar as pessoas que vocês conhecem, também denunciar se souber de algum caso, passar para as autoridades competentes, porque isso é muito grave. Vocês são muito importantes para nós, trazem as suas experiências de vida, compartilham conosco, são pessoas que devem ser tratadas com todo amor e carinho, tá bom? E por último, continuem se cuidando, continuem com os cuidados de higiene necessários, evitem sair de casa, se saírem, usem a máscara. Todos esses cuidados são muito importantes para passar por este momento. Agora vocês têm muita atividade, tem o artesanato, tem música, tem dança, diversas coisas que estão sendo direcionadas para vocês, que a gente está fazendo tudo com o maior carinho possível para que vocês fiquem bem. Que logo, logo essa situação vai passar e nós estaremos juntos novamente, tá bom? Fiquem com Deus. Beijos. Oi, gente, tudo bom? Estamos de volta, graças a Deus, né? Hoje a gente vai começar a aula efetivamente no artesanato. Espero que vocês estejam animadas para nossa primeira aula. Nós vamos começar trabalhando com latinhas, aproveitando aquilo que eu já falei no vídeo anterior, os materiais que vocês têm em casa, tá bom? Então, hoje nós vamos fazer essa latinha, essa aqui era de manteiga, e ela já foi lavada. Eu passei um paninho com álcool para tirar todas as impurezas. Como essa superfície ela é muito lisa, eu vou passar uma lixa só para ela ficar um pouquinho mais imperfeita, para ser melhor na hora da pintura, tá bom? Eu tô usando aqui essa lixa, ela é número 180, mas vocês podem usar a que tiverem em casa. Então, eu só vou passar a lixa assim, de leve, não precisa nem lixar muito, é só para ela ficar um pouquinho mais porosa, uma superfície mais imperfeita, né? Não ficar tão lisinha que na hora de passar a tinta eu acho melhor. Só uma de leve assim, só pra gente utilizar melhor a peça. No meu caso, eu não vou usar a tampa, mas se vocês forem usar a tampinha, precisam também fazer o mesmo processo com a tampa, tá? Vocês vão colocar a tampinha e vão lixar também. No meu caso, eu não vou usar, tá bom? Então, aqui ela já tá lixada. Agora, ela tá pronta para passar o primer. O que é o primer? Ele é um produto que vai fazer uma cobertura na peça, uma proteção. Ele vai ser uma primeira camada e ele vai dar uma proteção para que depois eu possa preparar essa peça e ela receba qualquer tipo de tinta para pintar. Eu posso colocar tinta acrílica, posso colocar tinta PVA, uma tinta que seja metalizada. Ele protege para que ela não fique descascando e dá uma boa cobertura também, tá bom? Então, o primer, geralmente, ele é vendido nessas lojas de material de artesanato, um vidrinho, um frasco de 100 ml, está em torno de R$12. Então, eu acho caro. Agora, hoje eu vou ensinar para vocês fazer um primer caseiro, tá bom? Então, anotem aí. Nós vamos precisar de uma colher de sopa de cola branca. Eu utilizo essa cola aqui, da rótulo azul, que eu gosto bastante. Tá? Então, podem colocar uma colher bem cheia de cola branca. Uma colher de massa acrílica. A massa acrílica, a gente compra também nas lojas de artesanato. Eu, como uso bastante, eu já compro latinhas assim grandes nas lojas de material de construção, loja de tintas, né? Então, eu já compro grande assim, porque sai muito mais em conta, tá bom? Olha, eu vou colocar também uma colher de sopa.
ela já é mais grossinha. E por último, eu vou colocar uma colher de sopa de tinta branca. A tinta branca é a tinta PVA. Eu também compro de latinha, assim, na loja de tintas. Como eu uso bastante a tinta branca, eu já compro de latinha, que sai muito mais em conta. Olha, essa latinha tem 900 ml e eu paguei R$14,90. Já faz algum tempo, não é recente. Mas mesmo assim compensa muito mais. Vocês podem comprar a marca que vocês quiserem, tá bom? Então aqui, só um minutinho que eu sujei minha mão. Olha, então aqui eu vou mexer bem, porque a massa acrílica, ela é mais firme. Então a gente precisa mexer bem, pra ela não ficar com umas bolinhas, né? E eu não quero isso na hora de passar o primer na peça, tá? Então, eu dou uma mexida pra ele dissolver bem. O ideal é vocês fazerem num vidrinho, num recipiente assim, velhinho, né, com tampa. Porque a gente chacoalha e ela espalha bastante. Deixa eu pôr a minha lixa pra lá. Ó, quanto mais vocês chacoalharem, melhor ela fica. Acho que aqui já deu. Olha, ela vai ficar uma consistência, olha, aqui ainda tem pedacinhos. Deixa eu só mexer mais um pouquinho, que ela precisa espalhar bem. A massa acrílica, ela é mais cremosa, ela tem uma consistência mais firme, então a gente precisa espalhar bem. Mexer também bem para que ela não fique os pedaços, tá bom? Então aqui já tá pronto. Eu vou pegar a latinha. Vocês podem usar esse pincel mesmo, que ele é de cabo, esse cabo vermelho, ele é bem macio. Então, vocês podem usar esse pincel. Podem usar também esse aqui de cabo amarelo. Eu prefiro esse vermelho, porque ele é mais macio na hora de passar. Mas esse também de cabo amarelo dá certo, tá bom? Pode ser qualquer tamanho. Caso vocês não tenham, vocês podem pegar essas buchinhas que a gente compra em mercado. Essa aqui eu paguei R$1,20 mais ou menos. Eu cortei em pedacinhos. Vocês vão molhar e fazer isso aqui, ó. E espalhar bem na peça. Pode ser assim também, tá? Na hora que vocês passarem, ele vai ficar assim todo... como se fosse chamuscadinho. E aí, depois a gente precisa passar o rolinho pra alisar bem, tá bom? Olha, ele vai até mais rápido que o pincel. Tá vendo? Ó, um instantinho eu faço tudo. E com o pincel, eu só vou... Sempre tenho uma bandejinha de água, eu só vou dar uma olhadinha pra dar uma hidratada. Aí passo. Olha, ele desliza bem, tá vendo? Ele é muito macio a ponta. E ó, ele desliza bem por toda a peça. Aí vocês vão passar uma camada de primer, bem generosa, cobrindo bem toda a peça. Vocês podem fazendo como eu. Deixa eu pôr isso aqui pra lá, pra vocês verem melhor. Olha, vocês podem fazer assim como eu, que vou com a mão aqui dentro, fica bom pra apoiar. E vocês vão passando na peça toda. Olha, cobre bem. Vem aqui na parte de baixo também, olha. Vendo? Passa em toda a peça, tá? Todos os lugares que vocês vão pintar, precisa passar o primer, não pode esquecer. E aí, eu venho com um rolinho seco e, ó, só passo assim, deslizando. Não coloquem muita força, assim, sabe? Passando com muita força, porque senão vocês vão tirar o primer. Então, olha a minha mão, tá bem levinha. Quanto mais leve, melhor. Vocês vão espalhando por toda a peça. Olha. Como é uma tinta, como é uma latinha que já tem tinta embaixo,
ela ainda aparece a cor, tá bom? E aí, conforme as camadas de primer que eu passar, depois ela tampa, tá bom? Então, é só isso. Aqui, olha, eu já passei uma camada, olha como ele fica. Tá bem espalhado, vocês podem ver que tá bem uniforme, tá bom? Agora, essa primeira camada eu vou colocar pra secar. De preferência, colocar pra secar naturalmente. Então, eu vou deixar assim, viradinha, opa. Vou deixar ela virada assim pra baixo e ela vai secar naturalmente. Depois que ela secar, tiver bem sequinha, eu vou passar a segunda demão. Depois que a segunda demão estiver seca, eu passo a terceira demão, tá bom? Então, é esse processo. Geralmente, nós passamos umas 3 demãos pra cobrir bem, tá bom? E como ela vai ficar? Olha, aqui já tem uma seca, pra vocês terem uma ideia. Eu passei 3 demãos, tá vendo? Dá pra ver bem, né? Então, aqui, ó, ela ainda tem, essa latinha era de margarina, de manteiga também. Olha, aqui dá pra ver que ela tá, não sei se vocês conseguem ver, olha, ela tá vermelha aqui embaixo, verde, porque ainda tem a cor por baixo. Mesmo passando o primer, ainda não tampou. Agora, com a tinta que eu vou tampar, mas ela já tá com a proteção do primer, tá bom? Então, eu vou pôr pra lá o meu primer. E agora, nós vamos entrar com a tinta branca, tá bom? A tinta branca é o mesmo processo. Vou colocar a tinta na bandejinha. Ah, detalhe, quando vocês forem fazer o primer, se vocês acharem que tá muito grosso, muito consistente, vocês podem dissolver num pouquinho de água, mas bem pouquinho, tá? Vocês fazem assim, ó, vocês pegam o pincel, a água que ele carregar aqui, vocês jogam e mexem, pra ver o ponto. Tá bom? É que a minha tinta branca, ela tá bem cremosa. Desculpa, ela tá bem líquida, então eu não preciso pôr água. Olha, ela... Não sei se vocês conseguem ver, olha, ela tá bem líquida, né? Então, eu não preciso da água, tá bom? Então, olha, processo. Eu vou passar da mesma maneira que eu fiz com o primer. Passo por toda a superfície. Vou virando. Até que ela fique toda coberta também. Só com essa primeira camada, vocês vão perceber que ele já vai ficar bem... Já vai cobrir bem. Quando a gente passa o primer direitinho, ele vai ajudar muito depois na hora de passar a tinta, que a cobertura vai ser bem melhor. Então, caprichem no primer para que ele fique bem lisinho, espalhem bem com o rolinho, para não ficar nenhum espaço sem preencher, tá? Então, isso vai ajudar muito na hora da tinta. Conforme vocês passarem, o primer fica depois, a tinta depois fica muito mais fácil para... Tirar aqui uma coisinha de tinta. O primer depois fica muito fácil na hora de fica muito mais fácil na hora de espalhar a tinta. Olha, aqui eu vou pegar um rolinho seco, tá? E vou espalhar, ó. Vocês estão vendo, ó, um movimento bem levinho com a mão, eu não ponho força. Sempre, ó, bem de leve, só para que ele fique bem espalhado. Ó, deixa eu colocar aqui bem pertinho, vocês conseguem ver? Olha, já quase não aparece a tinta que tava embaixo. Percebem como ele tá bem espalhadinho? Olha, não tem falhas. Não tem falhas. Ele já, praticamente, essa camada de tinta é a primeira ainda. Mas já cobre a tinta que tinha embaixo, tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar, vou deixar secar. Aqui nesse processo, eu posso passar o secador. Então, eu vou deixar secar, ou passar o secador, e vou passar mais uma demão. Se eu achar que ainda tem necessidade, eu posso passar 3 demãos. Se não, com a segunda, eu já perceber que já cobriu toda a peça, eu posso parar com essas 2 demãos mesmo, tá bom? Vocês aqui vão ver de acordo com a pintura que vocês fizeram do primer. Por isso que eu falei que o primer é muito importante passar, espalhar ele bem, para que a peça fique direitinho assim, tá bom? Então, aqui a peça já tá pronta.
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade a essa peça, tá bom? O que eu quero falar para vocês, como lição de casa, preparem o primer e já passem as demãos de tinta branca, para nós pensarmos que tipo de material agora que eu vou colocar, se é um papel, se é um guardanapo, se eu vou só colocar um stencil, tá bom? Então, o importante é vocês fazerem esse passo. Vamos deixar até essa parte, que é da tinta branca. Então, na próxima aula, nós continuamos dessa parte, tá bom? Deixa eu ver se... sim. As nossas aulas, elas estarão no YouTube todas as semanas, durante o horário que era da nossa aula mesmo, que é das 9h30 às 11h. Então, vocês vão assistir o vídeo e depois vai ficar aberto para vocês colocarem dúvidas, para a gente interagir, tá bom? Então, é importante vocês curtirem, colocarem comentários, vai ajudar bastante no nosso trabalho. E depois nós podemos interagir, então vocês vão deixando dúvida, qualquer ideia também que vocês tiverem, sugestão, tudo sempre é bem-vindo, tá bom? Pra gente conversar um pouquinho. Tá certo? Então, hoje nós finalizamos aqui. Até a próxima aula. Beijos!